Aleluia. Glória a Deus. Que bom estar aqui mais uma vez, com nosso coração bem intencionado em poder oferecer ao Senhor um culto agradável a Ele. Eu creio que estamos aprendendo, de alguma maneira, prestar ao Senhor uma adoração. Eu gostaria que você compreendesse que este é o tempo que Deus está preparando homens e mulheres, para que estes venham exercer a fé que eles têm no Senhor. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Primeira carta de João, o capítulo 5. Primeira carta de João, no capítulo 5. A partir do primeiro versículo, o texto ele diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todos o que é nascido de Deus vence o mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Glória a Deus. O Senhor ele nos chama para um grande propósito, de sermos vencedores nele. O Senhor ele nos chama para que nós pudéssemos viver a graça de acreditar, de crer que Ele é o Messias, o ungido do Pai, aquele que o Senhor enviou, aquele que o Senhor mandou para salvar o mundo, para salvar as nossas vidas. E o que nós observamos aqui dentro daquilo que nós estamos lendo, é que a nossa vitória está em Cristo Jesus. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Ele é o Filho de Deus, e nós cremos nisso. Nós cremos na sua bondade, nós cremos no seu amor, nós cremos na sua fidelidade. Nós cremos que o Filho foi enviado para a nossa salvação. Logo nesses dias nós estamos vivendo, nós entendemos que nele nós somos mais do que vencedores. Nós entendemos que não há outro como o Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Se eu amo ao Senhor, se eu creio no Senhor que Ele é o Filho de Deus, o Senhor me torna um vencedor. Eu quero convidar você para que nessa noite você se entregue ao Senhor. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Deus. Eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos. Eu quero orar por você nesse instante. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero ministrar sobre a sua casa. Eu quero ministrar sobre a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor nós te damos graças, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. Eu quero, Deus, colocar essa casa na tua presença agora, Pai. Eu quero, Deus, colocar essa família diante do Senhor neste momento, ó Pai. Que haja, Deus, um louvor verdadeiro, um louvor, ó Pai, que sai dos nossos corações. Que haja, Senhor Deus, em nosso meio, ó Senhor Pai Santo, o teu Espírito Santo, ó Pai querido, em nome do Senhor. Ó Senhor Deus, obrigado por permitir que nós venhamos oferecer ao Senhor um culto, ó Pai Santo, em nome do Senhor. Ó Deus, trabalha neste coração, nessa casa agora, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo neste momento, ó Pai Santo, em nome do Senhor.
Aqueles, Deus, que estão ouvindo, Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, que irão cantar louvores. A palavra vai ser ministrada, Deus, eu quero ministrar sobre eles agora. Toda sorte de bênção, Deus amado, em nome do Senhor. Alcance, ó Deus, com a tua graça. Alcance com o teu poder. Alcance com a tua misericórdia, ó Pai Santo, em nome do Senhor. E torna-nos, ó Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós te adoramos, porque o Senhor é bom. Nós te adoramos, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor agora. Vamos cantar algumas canções. Adora o Senhor na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Vamos adorar aquele que é digno. Aquele que é digno de ser adorado. Aquele que é digno de ser exaltado. Vamos engrandecer o nome de Jesus nessa noite. Vamos dizer a Ele palavras de adoração. Dizer que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é poderoso. E nós nos rendemos ao pé dEle nessa noite, aos pés do nosso Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Ele é o nosso Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Seja adorado nessa noite em cada lar, Senhor. Em cada lar que se transforma numa igreja, porque nós somos o teu corpo, Jesus. Nós somos o teu corpo e somos a tua igreja, Jesus. E nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluias. Sabe, irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo nos convida para uma adoração independente das circunstâncias. O Senhor está convidando a sua igreja a olhar para Ele, firmemente para Ele. Que nós possamos depositar toda a nossa esperança e toda a nossa confiança nele. E como igreja do Senhor, unidos uns com os outros pelo amor que nos une, independente da distância, o amor de Jesus nos une. E hoje eu aqui, você aí na sua casa, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Jesus aqui nessa terra. Nós somos a representação do céu aqui nessa terra. Nós representamos os filhos do Deus vivo. E com a sua boca você pode glorificar o nome dEle. Com a sua boca você pode adorar o nome dEle. Você pode exaltar o nome dEle. E mesmo em meio a circunstâncias tão difíceis, eu te convido nessa noite a declarar a Ele o seu amor. Vamos declarar ao Senhor o nosso amor nessa noite. Nós vamos declarar a Ele que nós o adoramos, que nós o exaltamos, que nós o amamos. Nós te amamos, Jesus, te amamos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Receba adoração, papai. Receba adoração, papai. Nosso paizinho amado. Nosso paizinho querido. Nosso Deus, nosso eterno Deus. Aquele com quem Jó, você já deve ter ouvido falar sobre a história de Jó. Jó era um homem que adorava o Senhor acima das circunstâncias. Pois um momento em sua vida, ele perdeu todas as suas riquezas, perdeu a sua família e também perdeu a sua saúde. E no momento onde o caos se estabeleceu na vida de Jó, foi o momento onde ele passou pela maior provação da sua vida. E neste momento ele não pecou, porque ele escolheu adorar o Rei dos Reis. Ele escolheu confiar de que o Senhor jamais o desampararia, independente das circunstâncias. Que você e eu, como Jó, possamos aprender essa adoração verdadeira. Essa adoração que não olha a situação, simplesmente olha para o Senhor e o adora. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seu filho, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.
eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ti seja a honra, Senhor. A Ti toda a glória, Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 a Ele toda a glória, pra sempre. Amém. Oh, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Oh Deus, nessa noite nós rendemos toda a glória a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos pelo fôlego de vida, Senhor. Te agradecemos pela Tua misericórdia que tem nos alcançado. Senhor, muitas vezes nós murmuramos contra o Senhor. Senhor, muitas vezes nós abrimos a nossa boca e não são com palavras que edificam, Senhor. E nessa noite nós viemos Te pedir perdão, Senhor. Oh Senhor, nós Te pedimos perdão pelos momentos em que abrimos a nossa boca para reclamar de algo, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado tão bem de nós. Nós Te pedimos perdão no nosso coração, Senhor. Nós queremos ter um coração grato. Nós queremos ter uma boca que proclama gratidão. Uma boca que Te glorifica, que Te exalta, Senhor. Nós podemos olhar para o exemplo de Jó e nos sentimos tão envergonhados, Senhor. Pois por muito menos coisas que acontecem, nós nos tornamos murmuradores. Nós reclamamos das circunstâncias.
Mas hoje nós queremos mudar, Senhor. Hoje nós queremos mudar e queremos ter um coração totalmente aberto para o Senhor nos transformar. Nós queremos ter a mente totalmente aberta para o Senhor transformar, Senhor, a nossa mente. E traz-nos à tona, Senhor. Traz-nos à tona, coloca bem diante de nós, Senhor, aquilo que precisamos reconhecer. Pois nós não temos reagido bem às provações, mas nós queremos, Senhor, como Jó, dar um passo de fé, um passo de confiança, um passo de esperança. Porque o Senhor, Deus, enviou Jesus para pagar por todos os nossos pecados. O trabalho mais difícil já foi consumado naquela cruz. E hoje nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, Senhor. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, e a Ti seja todo o louvor eternamente, Jesus. Aleluia. Santo Jesus, Santo Jesus, seja exaltado nessa noite, Jesus. Seja exaltado, Jesus. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até para uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até para uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.
Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluias. Senhor, nós amamos a Tua palavra. Nós amamos a mensagem do Evangelho da cruz. Nós amamos a Tua vida, Jesus. E é para Ti que olhamos. É para Ti que olhamos, confiando que um dia o Senhor há de nos buscar. E há de nos levar para a Nova Jerusalém, onde nós repousaremos sob os Teus cuidados, onde nós estaremos contigo, reinando contigo, Senhor, pertinho de Ti. Nós sabemos, Senhor, que aquilo que temos vivido aqui nessa terra não é nada se comparado à realidade que nós viveremos aí com o Senhor nos céus. Por isso nós esperamos pelo Senhor, nós ansiamos pelo Senhor e Te agradecemos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor vive. Nós cremos que o Senhor está vivo. Nós cremos que o Senhor vive, Jesus. E por isso nós podemos crer. Nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer todos os dias que o Senhor vive e está conosco. Aleluias. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou Seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem
chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo. Então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluias. Que você possa se regozijar na presença do Senhor, porque se Ele vive, Ele cuida de você. Ele venceu a morte para nos salvar. E isso já é motivo de grande alegria, porque se morremos hoje, estamos com o Senhor. Nós nos alegramos na presença de Jesus. E eu te convido a permanecer alegre, a permanecer feliz. Não deixe que a angústia, a tristeza venha ocupar lugar no seu coração, mas que o seu coração permaneça alegre, em adoração, grato ao Senhor por tudo que Ele já tem feito por nós. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Que vivo está. Glória a Deus. Boa noite a todos mais uma vez, a paz do Senhor. Que bom estar aqui mais uma vez para ministrar no seu coração a palavra do Senhor. E gostaria neste momento agradecer você que está na sua casa, tendo este tempo precioso na presença de Deus. É uma alegria saber que você escolheu estar ouvindo a palavra do Senhor, ainda que seja por um telefone, um tablet, conectado a uma televisão. Você entendeu o propósito de poder adorar o nome de Deus. E desde já eu quero agradecer você pelo cuidado que você tem tido com as Escrituras, pelo cuidado que você tem tido em alimentar a sua fé no Senhor. Estamos vivendo um tempo um tanto que difícil, mas compreendemos também que há um Deus, existe um Senhor que tem nos guardado. Eu quero desde já convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Eu quero ler a partir do versículo 37. 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 37. O texto diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi a sua armadura, e lhe pôs à sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar
pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se ao filisteu. Eu quero neste momento orar com você. Pai Santo, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. A tua palavra, Deus, que tem sido nosso sustento. A tua palavra que tem sido o alimento diário de nossas vidas, ó Pai Santo. E ela vem agora, Senhor Deus, com poder para nos socorrer em momentos de crise, ó Pai Santo, em nome do Senhor. No momento, ó Deus, em que muitas vezes muitos não sabem a quem recorrer. E o Senhor manda a tua palavra para aliviar o nosso coração. O Senhor manda a tua palavra para despertar em nós a esperança, para acabar com o nosso desespero, para tirar todo o nosso medo. E nós confiamos, Deus, em ti, Senhor, sabendo que tudo está nas tuas mãos, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Cremos, ó Deus, no Senhor, e sabemos que em ti somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e exaltamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu acredito que você conhece, ou então já ouviu falar da história de Davi e Golias. Se você ainda não ouviu, ou se você ainda não conhece, eu quero fazer um pequeno resumo, para que você possa compreender e entender quem era Golias, quem era Davi, o porquê deste enfrentamento. Na verdade, havia o exército de Israel, onde o rei Saul estava no comando dessas tropas, e houve um momento em que Israel entraria em batalha contra os filisteus. O campo de batalha ele foi formado, já havia marcado ali um encontro para que eles pudessem ali duelar-se, exércitos contra o outro exército. Mas quando o exército de Israel se posiciona, sai do meio dos filisteus um homem chamado Golias. Um homem que tinha em torno de 3 metros de altura. Então dá para você perceber que era um homem muito grande. E naquela oportunidade o Golias ele faz um desafio, dizendo: se houvesse um homem dentro do exército de Israel, se levantasse contra ele para lutar com ele. E Golias ele faz um outro desafio, dizendo: se o homem deste exército de Israel me ferir, nós filisteus iremos servir Israel para todo sempre. Mas se eu ferir este homem, vocês, o exército de Israel, o povo de Israel teria que servir o exército filisteus. E quando o rei Saul, juntamente com todos os seus soldados, consegue perceber que Golias era tão grande, que a batalha seria dura, a Bíblia nos conta que muitos deles começaram a fugir de medo. E ali fica o exército dos filisteus, com Golias gritando por 40 dias, gritando para que aparecesse um homem sequer para o enfrentar. Mas dentro do exército de Israel não se encontrava homem nenhum com a capacidade de poder enfrentar esse grande gigante. E o pai de Davi, preocupado com seus irmãos lá na batalha, pede para que Davi levasse alguns queijos, algum tipo de comida, alguma gratificação para o rei, para que eles pudessem alimentar e se fortalecer na guerra. Quando Davi ele chega ao campo de Israel, no campo das guerras, Davi ele escuta um homem berrando, gritando, caçando alguém para que o enfrentasse. E Davi fica olhando aquilo, mas espera aí, este homem está gritando, algum homem do exército, cadê os homens daqui? Este homem está gritando, afrontando o exército do Deus vivo, e ninguém vai se levantar, ninguém vai fazer nada. E naquele mesmo instante, Davi chega nos homens conselheiros de Saul, chega de parte do exército de Saul e pergunta: e esse homem está gritando ali? Quem é este incircunciso? Que desafia, que grita?
que tenta estar zombando do exército do Deus vivo. E aquele povo, talvez temerosos de medo, não tem uma resposta para o rei Davi. Mas uma coisa eu aprendo com Davi: ele encara a situação entendendo que sozinho não, Deus seria com ele. E naquele momento os irmãos de Davi começam a olhar para Davi como se fosse um homem presunçoso. O que você está caçando aqui? Vai para a tua casa, moleque. Vai para casa, vai cuidar das suas ovelhas. Com quem você deixou as ovelhas no pasto? Mas Davi passa adiante e vai questionar. Ninguém vai fazer nada, vai deixar que este homem continue gritando, que esse gigante continue gritando. E ninguém dava a moral necessária para Davi, porque era apenas um garoto. Mas Davi, ele se aproxima daqueles homens e dá uma declaração. Aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, estava cuidando do rebanho do meu pai, e no dia que eu estava cuidando, apareceu um leão, depois apareceu um urso, e eu peguei o leão para a barba e rasguei a sua boca e matei o leão. Veio o urso também, eu matei o urso. E o Deus que eu sirvo me livrou das mãos deste urso, me livrou das mãos deste leão. Certamente o Senhor me livrará também da mão deste grande filisteus. E aqueles homens, ouvindo tudo isso, chamam Saul e apresenta Davi a Saul. E Davi replica a história para Saul, que ele havia matado um urso, que ele havia matado um leão, e aquele filisteu diante dele não seria nada. E Saul, temeroso ali, fala assim: você quer ir? Então vai. E coloca sobre Davi a sua armadura, coloca nele um capacete. Mas Davi nem se mexe, porque era pesado demais para ele, aquela situação. E Davi arranca daquilo, que a única coisa que Davi precisava era a confiança no Senhor. E na sua insistência, ele pega algumas pedras e coloca na sua mochila e vai de encontro ao filisteu. E Davi o vence. Eu quero dizer para você de antemão que Davi vence o filisteu. Davi vence o gigante filisteu. E olhando para toda essa situação, eu começo a olhar para Davi, e eu aprendo com ele como eu preciso vencer os gigantes da vida. Meus irmãos, muitas pessoas planejam se triunfar na vida. Muitas pessoas planejam alcançar seus objetivos na vida. E com o tempo eles começam a subir alguns degraus da vida. E com o tempo eles começam a ter grandes conquistas. Mas no final acaba-se fracassando. Talvez o fracasso se deu por um mau planejamento. Talvez o fracasso se deu porque ele estava mal assessorado. Talvez o fracasso se veio por causa do medo, a autoconfiança. Na verdade, são diversos motivos ou diversos argumentos que nós podemos encontrar para justificar o nosso fracasso. E geralmente vai ser assim. Existem gigantes no caminho da vida. E esses gigantes, eles precisam ser enfrentados e vencidos. Você não está isento de passar por eles. E esses gigantes, eles vêm contra mim, vêm contra você. Vêm nos afrontando. Afronta a nossa fé, afronta a nossa família, afronta a nossa coragem. E muitas vezes nós estamos possuídos de medo. Os gigantes revelam quem somos. Eles são prontos para isso. Ou nós somos covardes, ou nós somos corajosos. E existem gigantes reais, mas também aqueles que vêm da mente, gigantes fictícios. Se nós pegarmos a história dos 12 espias que foram verificar a terra de Canaã, 10 deles olharam para si e disseram o seguinte: nós somos aos olhos daqueles gigantes como gafanhotos. Sentiam-se pequenos demais. Existem grandes desafios pela frente e nós precisamos vencer. Nós estamos vivendo um tempo onde o nosso país e o mundo enfrentam uma crise aguda. A economia está em crise. A saúde está em crise. A família está em crise. Existem gigantes em cada esquina. E como nós vamos vencer tais gigantes? A coragem de Davi me impressiona. Davi enfrentando um homem de quase 3 metros de altura. E nós começamos a nos impressionar.
Onde Davi achou tanta força? Onde Davi achou tanta coragem? O gigante Golias era um oponente que causava medo. O exército de Saul a cada dia se diminuía. As pessoas estavam fugindo para suas casas com medo de ser o escolhido para enfrentar aquele gigante. O rei Saul, o seu exército, o povo, todos trêmulos, tomados pelo medo. Durante 40 dias, o gigante afrontou o exército de Israel. Durante 40 dias, o povo escondido. Durante 40 dias, o povo dentro das suas casas. Durante 40 dias, o exército dentro do seu acampamento, apenas escutando um homem gritando, desafiando alguém que o enfrentasse. Parece muito com a gente hoje. Há um gigante aí fora chamado coronavírus, que está gritando alto. E muitos de nós estamos escondidos dentro da nossa própria casa, escondidos com medo, sem tomar uma postura. E quando eu falo de postura, é clamar o Senhor, é buscar o Senhor, é tomar uma decisão de colocar nas mãos de Deus, criar coragem em nós de clamar este Deus. É isso que eu convido você nessa noite. Eles estavam tomados pelo medo, guardados durante 40 dias, o gigante afrontando o exército, e ninguém tinha coragem de lutar contra ele. A voz do povo era de total pessimismo. Quem vai vencer o homem deste tamanho? Quem vai deter este homem? Quem vai se levantar contra? Quem é capaz de vencê-lo? Todos escondidos, todos tomados pela incerteza. O que será de nós? E se ele entrar em nosso arraial, vai acabar com cada um de nós, vai nos esmagar. E se ele entrar em nosso arraial, nós estamos feridos, para onde nós vamos fugir? E às vezes nós estamos vivendo este momento de um vírus que se transformou num gigante. E se ele entrar em nosso arraial, o que será de nós? E se ele entrar em nossa casa, o que será de nós? Mas ele está lá fora gritando, ele está lá fora desafiando um grande exército, e nós não podemos nos encovardar neste momento. E Davi, ouvindo esse gigante gritando, vendo o povo com medo, vendo o povo se questionando, Davi, ele não deixou ser levado pelo pessimismo. Ele não deixou o medo do povo roubar a sua coragem. Ele enfrenta o gigante, ele vence o gigante. Davi enfrentou. O medo tem levado o povo a criar um cenário de total pavor. O medo, ele rondou por todo Israel. Tem um homem grande lá no arraial gritando, desafiando o exército, e aqueles homens preparados, não tem ninguém para lutar contra ele. O povo ficava trêmulo em casa. E agora o que será de nós? O exército que nos defende está lá sem poder fazer nada. Há um grande homem lá, quem vai vencer esse homem? Quem vai vencer? E agora o que será de nós? O medo, ele inflama muitos. O medo, ele causa pânico e faz muitos perderem o melhor de Deus. Olha os espias. 10 espias chegaram e contaram: olha, lá na terra de Canaã tem gigantes também. E lá nós somos, aos olhos deles, gafanhotos, e nós nos sentimos assim também, como gafanhotos diante deles. E a Bíblia nos mostra que todos ali foram contaminados com medo, com pessimismo. Portanto, Josué e Caleb: não, peraí, calma. Se Deus se agradar de nós, se Deus estiver conosco, nós venceremos. Não tenha medo. Não tenha medo. É isso que nós precisamos compreender. Parece que Davi não sabia o risco que ele corria. E talvez não sabia mesmo. Mas a sua fé era tão grande, a sua confiança em Deus era tão grande, que ele não considerou o perigo.
ele só pensava na grandeza do seu Deus. Era a certeza que ele carregava por todo o tempo. Davi nunca se apartou dessa certeza da presença de Deus. Davi nunca se apartou desse cuidado de Deus. Tanto é na sua velhice, ele disse assim, Salmo 37, versículo 5: já fui jovem e agora sou velho, e jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E na sua velhice ele conta as suas experiências. Era algo que ele vivia para si. A sua motivação ali era defender o povo. A sua motivação era defender a nação. Por isso a sua ousadia e coragem foram maior do que aquele gigante. Foram maior. Enfrentamos muitos gigantes em nossas vidas. Mas pastor, será o que pode ser um gigante na minha vida? Sim, eu te falo. São situações maiores do que nós muitas vezes. O gigante de nossas vidas são problemas que parece que não serão resolvidos. O gigante de nossas vidas são situações que surgem de uma hora para outra, que parece que nós estamos atados, e nós não vamos alcançar nem obter vitórias, porque eles estão tão acima de nós. Logo nós não consideramos muito quem pode nos ajudar, que era o Senhor. Olhamos apenas para o gigante. Olhamos apenas para ele. O que eu vejo em Davi é que Davi, para lutar com aquele gigante, para vencer na vida, Davi ele teve que considerar o que Deus já havia feito na sua vida. No versículo 37, nós lemos o versículo 37, vai dizer assim: disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará também das mãos destes filisteus. Davi trouxe à memória aquilo que Deus já havia feito com ele. O Senhor me livrou, o Senhor me guardou das garras daquele leão e do urso. A voz do povo era a voz do fracasso, mas Davi guardava na sua memória. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Davi aprendeu muito com o Senhor. Ele lembrou que enfrentou ursos, que enfrentou leões, para defender as ovelhas, o rebanho da sua família. A memória de Davi o ajudou naquele momento. Ele trouxe à memória aquilo que poderia dar esperança. Ele trouxe à memória aquilo que poderia ser a mão de Deus sobre ele. Davi estava prestes a ir diante do gigante e vencer aquele problema que já tinha ali por volta de 40 dias. Entenda o seguinte, meus irmãos: pessoas, quando sai por aí comentando sobre a pandemia que nós estamos vivendo, muitos já falam com um semblante de preocupação. Muitos já falam como se tivessem vencidas por antecipação. Muitos estão olhando para o tamanho do problema. Viu, pastor, já morreu mais 100, já morreu mais 200. Você viu lá nos Estados Unidos morreu 1000. Você na Itália também morreu. E nós começamos aqui a apavorar todo mundo. Pastor, então o senhor está dizendo para a gente despreocupar com isso? Não, eu não estou dizendo para você despreocupar, não é isso. Estou dizendo para você confiar naquele que pode nos ajudar, no Senhor. A nossa força está no Senhor. E muitas vezes os gigantes têm se tornado barreiras que nos impedem de ver o poder de Deus. Está entendendo isso? Os problemas têm crescido diante de nós. Mas é no meio deste tempo, de crise que Deus se revela. É neste tempo de crise que Deus levanta heróis. É neste tempo de crise, é no ventre da crise que Deus levanta os vencedores. Porque aqueles que confiam no Senhor, eles não escutam a voz dos pessimistas. Ele não dá atenção para o medroso, ele confia no Senhor. Ele busca recurso no Senhor. E Davi lembra de tudo que Deus fez com ele. Diante do medo do povo, Davi, gente, calma aí. O Senhor me livrou.
Para Davi, aquele gigante não poderia ser comparado à braveza de um leão, nem à força de um urso. Não poderia. Davi, não, mas eu venci um leão muito bravo e rasguei ele no meio. Eu venci um urso com grande força. Eu quero dizer para você que você precisa crer no Senhor. A mesma ousadia que invadiu o coração de Davi no dia que ele defendeu as ovelhas de seu pai, agora tem que estar invadindo o seu coração neste momento, com a força do Senhor para ele defender o seu povo. Davi não abriu mão daquilo que ele aprendeu da parte de Deus. Agora imagina você se Davi estivesse pensando: puxa vida, o dia que eu enfrentei aquele urso, o dia que eu enfrentei aquele leão, foi tantos arranhões que eu levei, me machucou todo. Eu venci, mas apanhei. Imagina se Davi estivesse ali pensando nos arranhões, nas mordidas, em todos os arranhões que ele levou no combate. Certamente ele estaria desanimado, mas não, ele pensa: não, eu venci. Não quero saber o que eu passei, mas eu venci. Eu quero dizer para você que não importa as cicatrizes que nós carregamos, isso não vai importar para nós. É preciso nós venhamos nos concentrar na vitória. É preciso nós venhamos nos concentrar no nosso foco. E o nosso único foco era celebrar o nome do Senhor. Davi sabia da presença constante de Deus na sua vida. Isso ele sabia. Davi sabia colecionar vitórias no Senhor. Eu venci um gigante, venci o urso, vou vencer esse aqui. Ixi, Deus tem muita coisa para a minha vida ainda, eu vou vencer. Quem era Davi sem o Golias? Será que Davi seria lembrado sem passar pelo Golias? Já pensou se o Saul vencesse o Golias? Outro homem vencesse o Golias, e Davi não queria perder a oportunidade de, em meio ao problema, Deus se revelar. Não, eu vou vencer esse é meu, deixa esse problema comigo, porque eu tenho um Deus, eu vou colocar Deus na frente e eu vou vencer. Davi não seria nada sem passar pelo Golias. Nós não seremos nada quando nós corremos nossos gigantes. Não seremos nada. Vão chamar a gente de medrosos, de covardes. Mas a coragem de Davi estava pautada no Senhor. É isso. Estava pautada em Deus a sua coragem. Entenda uma coisa: quando nós lembrarmos das bênçãos que nós recebemos, temos que fazer delas um exercício para fortalecer a nossa fé. Deus fez comigo, Ele poderá fazer novamente. Deus um dia me usou, poderá me usar novamente. Deus um dia me fez vencer, me fará vencer novamente. Meu irmão, para de contar as tuas derrotas. Para de focar nas tuas falhas. Para de contar os teus problemas. Comece a falar das bênçãos que você já tem recebido da parte do Senhor, que Ele vai te dar muito e muito mais ainda. Comece a falar daquilo que Deus já te deu, daquilo que Deus já fez na tua vida, e o seu coração vai encher de fé, o seu coração vai encher de coragem para enfrentar tudo aquilo que vem sobre você, e você vai vencer em nome de Jesus. A vitória é sua em nome de Jesus. Creia no Senhor, é Ele quem te fortalece, é Ele quem te levanta, é Ele quem te sustenta, Ele é o teu socorro na hora da angústia. Não seja tomado pelo pessimismo, não seja tomado pelo medo, mas seja cheio do poder do Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. Uma coisa que você não pode esquecer nunca na sua vida, em todas as tuas lutas, em todos os teus enfrentamentos, em todos os teus combates, a tua prioridade, a prioridade mais alta da tua vida é honrar o nome de Deus. E nós não podemos esquecer disso. A honra não é nossa, e sim do Senhor. E Davi viu em Golias a grande oportunidade, a grande chance para Deus se revelar. Será que Davi sabia que estaria vivo daquele combate? Será que Davi sabia disso?
Davi sabia, vou vencer, eu vou para cima dele em nome de Deus. Mas mesmo que isso não fosse possível, Davi iria para defender a honra do nosso Deus. Nem que fosse preciso perder a vida, ele queria que o nome de Deus fosse honrado. Davi não aceitou que o nome do Senhor fosse blasfemado durante 40 dias e ninguém fizesse nada. E Davi olha para aquele exército, abre os braços: ei, vocês não vão fazer nada. Ei, vocês não vão clamar. Ei, vocês não vão colocar a cara na terra. Vocês não vão colocar o rosto no chão e clamar ao Deus vivo. Vão ser possuídos de medo. Até quando? Até quando você vai correr do teu problema, pai? Até quando você vai ocultar o erro do teu filho, acobertar o erro do teu filho? Até quando vai permanecer da mesma forma? Mas pastor, eu não sei por onde começar. Vai orar, meu filho. Vai buscar recurso dos céus. Filho, até quando você vai começar a esconder as coisas do teu pai? Vai continuar escondendo? Até quando? Mas pastor, eu tenho medo. Peraí, Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder e amor e equilíbrio. Não seja covarde. Seja fiel àqueles que são perto de você. Não seja possuído pelo medo. O que nós precisamos em tempos como este é entender que o nome de Deus precisa ser honrado. Nós vamos lá para o livro de Gênesis. Houve uma fome na terra, e Isaac, fugindo dessa fome, foi parar no campo dos filisteus. Estava indo para o Egito para ser socorrido. E naquela oportunidade o Senhor fala com Isaac: não vá para o Egito, fique em Gerar. Gerar, terra dos filisteus. Isaac percebendo aquilo: mas espera aí, como eu vou fazer? Há fome. E o Senhor diz: fica aqui, porque aqui eu vou te sustentar, aqui eu serei contigo. E o que eu mais fico impressionado com Isaac é que ele não entrega-se de mão beijada ao gigante da crise. Ele lembra das promessas do Senhor, aquilo que o Senhor havia prometido ao seu pai Abraão. E no livro de Gênesis capítulo 26, no versículo 2 ao 6, diz assim: e apareceu o Senhor e disse: não desça para o Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. O Senhor fala com Isaac: Isaac, presta atenção, fica aqui, confia em mim, Isaac, porque aqui eu vou te sustentar, eu serei contigo, eu vou te abençoar. Observe o que eu fiz com teu pai Abraão. Eu falei com ele, pedi para ele ir, e ele foi. Eu fui com ele, Isaac. Ele obedeceu a minha voz, Isaac. Ele guardou o meu mandato, ele guardou os meus mandamentos, Isaac. Ele guardou os meus estatutos, Isaac. Ele guardou a minha lei. Então pode confiar. Isaac, tá bom, Senhor, eu fico. E ele fica ali, o Senhor o abençoa. Ele foi tão abençoado ali, que o próprio rei dos filisteus naquele tempo, o rei Abimeleque, reconheceu que o Senhor era com ele. No Gênesis capítulo 26, no versículo 28, vimos claramente que o Senhor é contigo. Olha só que o rei filisteus, é o que o inimigo disse para Isaac: nós vimos claramente que o Senhor é contigo.
Meus irmãos, em meio à crise, em meio aos problemas, Deus se revela, Deus nos ajuda, Deus Ele nos socorre. E se nós confiarmos no Senhor, ouvindo a sua voz, até mesmo os inimigos olharão para nós. Deus foi com eles, Deus fez grandes coisas na vida deles. Um grande perigo para os grandes homens e as mulheres deste tempo, nesse tempo de crise, nesse tempo de gigantes se levantando em todos os cantos. O grande problema, o grande perigo é que muitas pessoas estão perdendo a identidade. Isso, muitas pessoas estão perdendo a própria identidade, não estão sendo mais verdadeiros. Às vezes nós queremos mostrar algo que nós não somos. Caímos no grande perigo de perder a nossa identidade. Davi ele foi desafiado a tomar alguns tipos de precaução para que ele pudesse enfrentar o gigante. Ele foi chamado para obter alguns cuidados. E Saul, como rei: não, Davi, você não pode ir assim para a guerra. Coloca aqui a minha armadura. Davi nem sabia o que era aquilo. Ele nem sabia como colocava aquela armadura. Tentou até usar, mas ele viu que não daria. Se Davi tivesse um espelho ali e falasse: não, ficou muito bonito, dá certo sim, mas aquilo não combinava com ele. Saul coloca a sua armadura em Davi, uma armadura que não era de Davi, não servia para ele, não se encaixava nele. E Davi disse: eu não vou andar com isso. E Davi tirou tudo aquilo dele. Entenda uma coisa: nós não podemos enfrentar gigantes com armas de outros. A arma que nós vamos enfrentar, os gigantes, é a arma que Deus nos concede. Deus nos concede as armas que nós precisamos. Talvez Davi fosse ali tentado a se ver como um guerreiro do exército real. Mas Davi disse: não quero parecer com esses medrosos. Porque esse exército real aqui é tudo medroso. Não vou vestir essa farda não. Senão vou estar parecendo com eles. Não vou vestir. E Davi não veste aquela farda. Ele dispensa a farda. Ele não queria entrar naquela. E sabe o que eu vejo? Davi sabia que aquilo não era para ele. Davi sabia que ele não era um guerreiro, por enquanto. Ele não era um guerreiro naquele momento. Um dia seria um guerreiro do exército, mas não era a hora dele colocar aquela farda, não era a hora dele colocar todo aquele conjunto de roupas para enfrentar um grande gigante. Davi sabia muito bem disso. Nós não podemos enfrentar o inimigo, nós não podemos enfrentar gigantes com arma de outros. Eu não vou ser ninguém usando a unção de outros. Meu pai ora demais, não vou ser salvo. Calma aí, a unção é dele, não é sua. Minha mãe ora demais, minha esposa ora demais, minha casa, não, calma aí, a unção é dela, não é sua. Se revista da presença do Senhor. Davi não deixou se levar por aquela armadura bonita. Ele foi para o campo de batalha, confiado no revestimento da força do Senhor. Agora entenda o seguinte: se revista da presença de Deus. Enfrente teus gigantes, mas não desista. Vá revestido com a presença do Senhor. Naqueles dias, o rei Saul, os soldados, o povo, os irmãos de Davi, até mesmo o gigante olhava para o garoto Davi e via ali um menino fraco, um garoto muito fraco. Mas o próprio Davi olhava para si, o próprio Deus olhava para Davi e via ali uma grande fé, capaz de vencer. Ao enfrentar os gigantes de nossas vidas, nós não podemos cair na armadilha de
vestir de uma armadura que não são nossas. Nós não podemos entrar na armadilha de achar que nós somos como fulano ou ciclano. E o grande erro tem sido este: se parecer que é grande. Agora eu quero dizer para você, o que você precisa ser neste tempo é você mesmo. O que você precisa ser é aquilo que Deus chamou você para ser. Pequeno ou fraco, isso não importa. O que vale é o que está dentro do teu coração. Não se preocupe com o que os outros irão pensar ao teu respeito, mas se preocupe com aquilo que Deus te disse. Se preocupe com aquilo que Deus falou no teu coração. Se preocupe com aquilo que Deus já falou com você, que você já experimentou da parte de Deus. Quais são suas experiências para com Deus? Eu fico entristecido quando eu vejo que pessoas não têm tido experiências com o Senhor. Não tem tido um fato marcante, onde ele pôde presenciar a glória e a graça de Deus, o livramento do Senhor. Talvez nós vamos pensar: pastor, não tem. Sinceramente, quero falar com o Senhor que eu não tenho nenhum tipo de experiência. Mas eu quero te revelar uma, talvez você não saiba. Você que está assistindo este culto neste momento, você é um milagre. Porque você andou por muitos cantos, você não foi atropelado. Você entrou em muitos veículos e ele não capotou com você. E se capotou, você está vivo. Deus tem preservado a sua vida. Isso é um milagre de Deus na sua vida. Não precisa que grandes coisas nos aconteçam para que venhamos mostrar que Deus fez algo por nós. O fato de não ter acontecido nada com você já é um grande milagre, é um cuidado de Deus na sua vida. Entendeu isso? Seja você mesmo. Em tempo de crise, as pessoas irão fazer com que você se torne como elas, talvez até mesmo medrosas, mas seja você mesmo. Talvez trêmulas, mas seja você mesmo. Indecisas, mas seja você mesmo. Busque de Deus recursos. Eu quero entender que você foi chamado pelo Senhor, e quero fazer com que você entenda que você é uma pessoa única, singular. Deus te chamou, e você pode vencer com os dons e os talentos que Deus já te deu. Você pode vencer no campo de batalha onde só tem perdedores. Você pode vencer no mesmo campo crivado de perdedores, porque Deus pode te conceder vitórias. Não importa o que as pessoas estão vendo, mas sim o que Deus vê. Quando nós tentamos agradar pessoas, desagradamos Deus. Quando nós agradamos o Senhor, as pessoas que são tementes a Ele conhecem a nossa proposta de vida. Cuidado, seja autêntico, você é capaz. Não se esconda atrás de amargura dos outros. Seja você mesmo. Confie somente no Senhor. Davi, ele entra na peleja sabendo que somente o Senhor podia lhe conduzir em triunfo. Ele sabia que a sua vitória viria apenas do Senhor e não dele mesmo, não da sua própria força. Ele sabia que a batalha que ele iria enfrentar estava nas mãos de Deus. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que Deus era o seu Criador. Ele sabia que Deus era aquele que lhe sustentava. Ele sabia que Deus era o Redentor da sua vida. Ele sabia que o Senhor era o seu protetor. No versículo 26 de 1 Samuel capítulo 17, Davi fala assim. Davi percebe que é o homem gritando, berrando no campo filisteu, insultando o exército de Israel. E Davi disse assim: quem é este incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? A circuncisão
era tido como uma aliança com Deus. E quando Davi diz quem é esse incircunciso, Davi está dizendo: quem é este cara sem aliança? Quem é este filisteu sem aliança que desafia o exército do Senhor? E Davi diz assim: peraí, ele não tem nenhum tipo de aliança com Deus, mas eu tenho. E se eu tenho aliança com Deus, Deus é comigo. Se ele não tem, Deus não será com ele. Logo eu vou vencer, eu vou para cima dele. Você acha que os teus gigantes têm alguma aliança com Deus? Deus, ele não nos dá provações maiores do que nós possamos suportar. Ele nos dá o escape em todo o tempo. Os gigantes estão nos rodeando por aí. Eles não têm nenhum tipo de aliança com o Senhor, mas você tem. E se não tiver, procura ter. Porque assim você vai vencer. Assim você se torna mais do que vencedor. Vencemos, não por causa da nossa sabedoria. Nós vencemos não por causa das nossas estratégias. Nós vencemos por causa da aliança que nós temos com Deus. Vencemos por causa da aliança que Ele fez conosco. Vencemos porque um dia o Senhor Jesus entregou na cruz. Ele disse que nós nos tornaríamos vencedores, que nós venceríamos este mundo. E se nós crermos que Ele era o Filho de Deus, nós seríamos vencedores. Davi, ele não confiou no grande exército do rei Saul. Davi, ele não confiou na força dos seus irmãos para que ajudasse caso fosse necessário. Em todo o tempo ele declarou palavras de fé em Deus. E ele dizia: o Senhor te entregará nas minhas mãos, versículo 46 e 47. O Senhor te entregará nas minhas mãos. Não era pela sua força que ele ia vencer o gigante, não era isso. A sua confiança era em Deus. E aquele gigante foi armado com lanças. O que Davi tinha nas suas mãos era apenas uma pedra, uma funda. Mas por trás de tudo isso, havia a presença de Deus sobre a vida de Davi. Aleluia. Você consegue compreender isso? Será que você pode, neste momento, entender que Deus ele é com você? Será que você pode entender neste momento que quando você pede essa ajuda do Senhor, confia nele, Ele fará grandes coisas na tua vida? Muitos cristãos pedem a Deus uma bênção, e quando alcança essa bênção, afasta do Senhor, começam a ficar arrogantes, se achando sabidos demais. Isso é um engano. Não podemos confiar em nós mesmos. Muitos caíram por causa do orgulho. O exército de Saul era cheio de orgulho. Já havia vencido grandes batalhas. Agora chegou a hora para enfrentar gigantes da vida. Precisamos saber que nós não estamos sozinhos. O nosso Deus estará conosco. Ele é maior do que tudo. Saul e o seu exército fugiram, tomado de medo daquele gigante. Não queria olhar mais para o gigante. E quantos de nós não queremos mais olhar para o problema? Escondemos ele, sem tomar nenhum tipo de atitude. Guardamos ele sem resolver. Guardamos o gigante em nossas gavetas, e quando nós abrimos lá, ele está lá. Escondemos debaixo do tapete. Na hora de arrumar a casa, ele está lá. Esse gigante precisa ser vencido. Viu, jovem? Esse gigante precisa ser vencido. Esse gigante da pornografia na tua casa precisa ser vencida. Esse gigante da pornografia no telefone celular precisa ser vencida. Esse adultério precisa ser vencido, homem, mulher. Isso é um gigante que está acabando com a tua vida. Está zombando da tua fé.
e você não vai fazer nada. Há quanto tempo ele está gritando até os ouvidos para você acessar uma página pornográfica? E não se dando conta que é um ato do inimigo. Você não pode intimidar com os gritos do gigante. Você precisa vencer. Os espias de Israel passaram a sofrer a síndrome do gafanhoto. Nós somos como gafanhotos diante dos olhos deles. E nós estamos assim também sentindo como gafanhotos diante deles. Mas quando nossos olhos são focados no Senhor, nós podemos dizer: não, o Senhor, se Ele agradar de nós vamos vencer aqueles gigantes, eles não são nada. Se o Senhor estiver conosco, nós venceremos. Se nós formos para nossas guerras, confiados em nossos recursos e capacidades, voltamos derrotados. Mas se nós lutarmos com a esperança em Deus, seremos mais do que vencedores. A vitória é certa, e o Senhor nos guardará em nome de Jesus. Estamos finalizando este culto. Eu quero neste momento que você entenda: você pode vencer os teus gigantes. 1 Samuel capítulo 17, no versículo 37, disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras daquele urso. Ele me livrará das mãos desses filisteus. Então Saul disse a Davi: vai-te, o Senhor é contigo. Você tem confiado em Deus ou em sua capacidade? Melhor que a autoconfiança é a confiança em Deus. Observe o que Davi disse. Quem estava sendo atacado naquele momento? Que Davi conta a história. Eram as ovelhas de seu pai. E Davi não disse que o Senhor livrou as ovelhas. Davi disse: o Senhor me livrou. O Senhor me guardou. O Senhor me livrou do ataque daquele leão e do urso. O Senhor era a fonte de poder de Davi. Nós estamos transmitindo aqui neste momento este culto para muitos lugares. E nós adquirimos aparelhos portadores de energia elétrica. E se nós arrancarmos eles da tomada, da fonte de energia, eles são inúteis. Eles não servem para nada. Arranca a tua televisão da fonte de energia, você vai ver, não serve para nada, vai ficar desligada. Se nós desconectarmos do Senhor, que nos concede também essa força, também não somos nada. Da mesma forma que um eletrodoméstico, sem estar conectado na energia, não vale nada, nós também somos. Não valemos nada se nós desconectarmos do Senhor. E Davi estava conectado em Deus em todo o tempo. Os gigantes se levantarão contra nós, diante de nós, mas irão cair diante da grandeza do nosso Deus. Não tenha capacidade de vencer o nosso Deus. Não esqueça das bênçãos que você recebeu da parte do Senhor. Eles irão te preparar. É como uma escada em um pódio, uma vitória de cada vez, até você assumir uma postura onde você será considerado vencedor no Senhor. E Deus vai nos guardar em todo o tempo. Mas seja você autêntico. Reconheça os teus limites. Reconheça a tua capacidade. Faça o que Deus colocou no teu coração, mesmo que ninguém entenda. Mas esteja certo que foi o próprio Deus quem fez. Mas esteja certo que foi Deus quem pediu para você colocar isso no seu coração. Tome cuidado para você não entrar no excesso de autoconfiança. O erro de colocar a sua esperança nas pessoas e se decepcionar. Confie no Senhor. Exalte o nome dEle. Certamente você já venceu alguns gigantes na tua vida. Virão mais. Mas pastor, que é isso? Sim, eles não acabam. A cada dia um novo gigante. Usamos até uma expressão: um leão por dia. E se é um leão por dia, tem que matar um cada dia, porque isso soma.
E se você não matar um leão por dia, amanhã terá outro, e vai juntando mais leões na tua vida. Vai matando esses leões, vai derrotando esses gigantes, a cada um no seu tempo. Eles virão. A luta ela continua. Não se deixe intimidar. Deus ele quer nos conduzir em triunfo. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7. O Senhor nos convida para vencermos. Há muitas pessoas se perdendo por aí. Há muitas pessoas se esfriando na fé. Neste tempo como este, há muitas pessoas que a palavra não está chegando até eles. E nós não podemos nos tornar covardes nesses dias. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Não seja um covarde no tempo desse. Se levante, clame ao Senhor. Vai orar, vai pedir recurso dos céus. Não caia em tentação de fazer aquilo que as pessoas querem que você faça. Cumpra somente o propósito de Deus na sua vida, aquilo que Deus colocou no seu coração. Você precisa vencer. E para você vencer, faça como Davi, lembre-se das suas vitórias já alcançadas. Talvez você esteja enfermo. Eu quero dizer para você que a sua enfermidade é a chance de Deus para mostrar o seu poder e a sua cura. Talvez você tenha vivido num momento de pecado. É a oportunidade que você tem para Deus revelar a sua graça, o seu perdão. Talvez o seu casamento esteja vivendo por um fio. É a oportunidade de Deus se revelar mostrando que Ele é a favor da família. Talvez o seu marido, o seu filho tem se perdido na vida. Mas este é o momento principal de você presenciar as maravilhas de Deus para a vida deles. Eles vão mudar. O Senhor irá os alcançar. O Senhor vai pegar eles por dentro, fazer eles se converterem de fato. Essa frieza vai acabar. Seja você mesmo diante de Deus. Você nunca vai poder vencer usando a unção do outro, a arma do outro. Usa as tuas armas, usa a tua unção. Tenha a sua unção, busque. Entre no teu quarto, feche a porta sobre ti, peça ao Senhor, Ele tem muito para te dar. Seja você mesmo. Ele te fez assim único, precioso, amado dEle, vencedor. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Vença no Senhor. Conquiste no Senhor. Entre no campo de batalha não como um perdedor, mas como um vencedor em Cristo Jesus. Abandona os teus medos. Larga os teus medos. Mas agrade o Senhor. Pastor, o gigante é grande demais. Confie no Senhor. Eu quero dizer para você que Deus ele tem estratégias dos céus para você se tornar vencedor nele. Levante neste momento diante dos teus gigantes e os vençam em nome de Jesus. As mesmas táticas que Deus deu para Davi, Ele pode te dar também. Fazer de você de um vencedor, um grande vencedor. Observe Josué. O Senhor chama Josué dizendo: Josué, meu filho, Moisés, o meu servo, é morto. A responsabilidade está nas tuas mãos agora, Josué. Você fará este povo chegar à terra que eu prometi a Abraão. Certamente Josué é possuído de temor. O Senhor acalma Josué. Josué, fique tranquilo. Eu serei contigo. Por onde quer que você for, Josué, eu serei contigo.
Não se deixe abalar, Josué. Assim como fui com Moisés, o meu servo, eu serei com você. Assim como o Senhor ele foi com Davi, ele será comigo, ele será com você também. O Senhor jamais irá nos desamparar, Ele é conosco o tempo todo. Ele não te deixa. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito neste livro. Tudo aquilo que Moisés lhe ordenou. E dessa palavra, Josué, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nela dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos, glória a Deus, e será bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus ele não te deixa. Em meio a essa pandemia, Deus não vai te deixar. Em meio às guerras deste mundo, Deus não vai te deixar. Em meio às crises deste mundo, Deus não vai te deixar. Ele será com você. Meu irmão, está na hora de você vencer. Está na hora de você dizer adeus a este medo. Está na hora de você dizer adeus a esta derrota e começar a ter uma vida vitoriosa em Deus. Está na hora de você enfrentar esse gigante que está na tua vida. Está na hora de você conhecer as armas que Deus tem preparado para você. Está na hora de você entrar no campo de batalha da sua vida e ter ali com você a presença do Senhor do teu lado. Chegou a hora de você cortar a cabeça do inimigo, cortar o mal pela raiz. E superar todo o engano que o diabo tem tentado provocar na tua vida, te chamando de perdedor, te chamando de fracassado. Você está pronto para vencer? O Senhor te chama. Eu quero ler um texto para você aqui para finalizar. 1 Samuel capítulo 17, no versículo 47. E Davi ele dá um recado dizendo o seguinte: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Todos irão saber que o Senhor salva em meio às nossas batalhas. Todos precisam saber que o Senhor salva. Você pode dar um glória a Deus na tua casa neste momento. Você pode alegrar o coração de Deus neste momento. Eu quero dizer para você: o Senhor salva. O Senhor salva a tua casa. O Senhor salva a sua família. O Senhor cura a tua enfermidade. O Senhor perdoa os teus pecados. O Senhor te resgata do lamaçal de pecado e te traz para a sua maravilhosa luz, porque Ele é Senhor, é o nosso Redentor, e o nosso Redentor vive em nome de Jesus. A nossa vitória está nas mãos dEle. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de todos
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia! Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Confiamos sim, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. É o Senhor que nos capacita, Senhor. Precisamos de recursos dos céus para vencermos, Deus, para vencer os gigantes de nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor. Aleluia. Estamos finalizando este culto mais uma vez. Entenda o seguinte: os gigantes se levantarão diante da sua vida, mas cairão diante da grandeza do nosso Deus. Não fique com medo, não fique temeroso. O Senhor, Ele é com a tua vida. O Senhor, Ele é com a sua família. Eu quero neste momento dar a bênção apostólica. Depois da bênção apostólica estarei terminando este culto hoje. Mas que ele permaneça na sua casa, que ele permaneça na sua vida. Creia, o Senhor é contigo. Não desanime. O Senhor, Ele é com a tua família, Ele é com a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Santo Deus de Israel. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado por nos conceder a vitória no Senhor. Em ti somos mais do que vencedores. Nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Quão grande és o Senhor. Grandioso és o Senhor, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, venha ser com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus, Ele abençoe a sua casa. Que Deus, Ele abençoe a sua família. Obrigado por você ter nos acompanhado desde agora, neste momento. Que a sua casa seja abençoada. Obrigado você da cidade de São João do Pacuí, Coração de Jesus, Montes Claros, Janaúba, Belo Horizonte, Estados Unidos, São Paulo. Obrigado você deste Brasil e do mundo que tem assistido os nossos cultos. Que Deus seja com você aonde essa palavra tenha entrado. Que essa casa seja abençoada por todos os seus dias,
em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até domingo, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois